Conta blindada. Cresça seu patrimônio de forma segura e acelerada. Oi, aqui é o Mr. Sky e eu vou te mostrar agora o método conta blindada. Inicialmente, pense que todo o capital que você investe no Forex é contabilizado como 100%. E eu me refiro a qualquer capital mesmo. $100, $1.000, $10.000, $100.000, $1 milhão, tudo é contabilizado como 100%. Todo o dinheiro que você tirou do seu bolso para investir, que você precisou ganhar esse dinheiro em um outro negócio, é o capital de investimento, é contabilizado como 100%, ok? Beleza, é importante você saber isso porque quando você passa a enxergar o seu crescimento no Forex de dólares para percentual, você passa a ter uma visão mais interessante sobre o negócio. Estou me referindo a, independente se você tem $100 investido, 1.000, 10.000, 100.000, 1 milhão, você passa disso para isso aqui. E qual é a diferença de um crescimento em dólar e um crescimento percentual? É muito simples. Se você tem $100, por exemplo, e você tem um lucro aí de 50%, você terá feito $100 virarem $150. E aí você pode falar, poxa, é tão pouco, só que aqui você cresceu 50%. Agora veja uma diferença. Se você tem uma conta com $10.000 e você tem um lucro sobre ela de 10%, você terá agora $11.000. Então o seu lucro aqui em dólar foi de $1.000. Só que o seu crescimento percentual foi de 10%. Então, o desempenho aqui está bem melhor, bem acima. Mas aqui você tem mais dinheiro. Por quê? Porque você investiu mais. Então, é consequência. Para operar Forex é preciso disciplina, ou seja, você não vai chegar alavancando o seu capital, por exemplo, tentando fazer $100.000 virarem $200.000 em uma única operação. Isso é possível? Sim, é possível, mas o risco para isso é muito grande e você pode perder os $100.000 e ficar bem longe dos tão sonhados $200.000. Portanto, é bom você ir com calma e pensar em algo menor. Que tal 1% por operação? Não é interessante? Veja só, os $100.000, e se você fizer 1% por operação, você terá um lucro aí de $1.000 por operação. Estou aqui, na verdade, fazendo uma abrangência para que você entenda daqui a pouco o método conta blindada mais claramente. E antes de falar sobre o método conta blindada, eu preciso considerar mais algumas coisas com você. Por exemplo, os padrões de operação profissional. Veja bem, existem padrões, como por exemplo, o padrão 5/15. Também o padrão 10/30. Esses padrões sugerem que você, por operação, arrisque o valor da primeira casa e você pode ter um total de risco simultâneo do valor da segunda casa. Ou seja, se você operar com um risco de 5% por operação, você pode ter até 3 operações abertas que vão estar totalizando um risco de 15%. Agora, se você abrir uma operação com risco de 10%, você pode operar até 3 vezes no mesmo período e estar assumindo um risco de 30%.
15% e 30% são riscos muito altos em um dia ou em uma semana para se assumir. Portanto, você precisa ficar atento. Mas é aí que está. Imagina se você investe um capital e você começa de cara perdendo 5 ou 10 ou 20 ou 30% do seu capital logo de cara. Você já vai desanimar, porque você mal colocou o seu capital e já vai ter que recuperar ele. E você ainda corre o risco de perder mais ao recuperar, porque você vai estar com a consciência abalada, o seu emocional não vai estar em estado perfeito. Por isso, eu quero apresentar o conceito conta blindada. Que é bem simples de se entender. Veja bem, novamente voltamos ao investimento. Seu capital é de 100%. A partir daqui, esse capital pode subir ou descer, mas o ponto zero é 100%. Ok? Uma vez com isso em mente, imagine que se você logo de primeira arrisca 10% de seu capital em busca de 10% de lucro, ou o seu capital vai crescer para 110% ou ele vai cair para 90%. Você, em todas as operações, deve estabelecer a ideia de que e se tudo correr mal? Afinal, no Forex tudo pode acontecer. Então, se tudo correr mal, você terá perdido os 10%. Você realmente está preparado para perder 10% na primeira operação? E não importa se a operação que você efetivou foi uma oportunidade épica, foi em uma oportunidade maravilhosa, foi seguindo uma tendência de alta ou uma tendência de baixa, não interessa. Quando você assume um risco, você tem que estar disposto a aceitá-lo. Então eu pergunto, quando você inicia as suas operações, qual é o risco que você realmente está disposto a assumir? Pense nisso. Eu, por exemplo, não estou disposto a assumir um risco maior do que 1%. Agora, veja que interessante. Se eu ficar operando apenas em busca de um risco-recompensa de 1/1, ou seja, se eu ganho a operação, eu ganho 1%, se eu perco 1%, isso pode levar muito tempo para o meu capital crescer. Se eu já tiver um capital bom em conta, como 100 mil ou 1 milhão de dólares, é excelente. Mas mesmo assim, em meu caso, com 100 mil a 1 milhão de dólares, eu não invisto buscando 1%, eu busco mais. Só que a primeira operação, ou seja, a operação que está dentro do capital que eu investi do meu bolso, eu não opero mais do que 1% no risco. E isso é muito simples de se entender, porque se eu perder, o meu capital cai para 99%. E eu posso restabelecer os 100% na próxima operação com a maior tranquilidade do mundo. Agora, se eu tenho 100 mil dólares e eu perco mais, eu caio para 90%, até eu, que já tenho anos de experiência, ficaria com a consciência um pouco abalada. Poxa, eu perdi 10 mil dólares logo de cara, ou 100 mil dólares numa tacada só, é muita coisa, é um baque e tanto. Por isso, eu quero ensinar você a operar com a maior segurança do mundo e mesmo assim crescendo de forma fantástica, com segurança. Então, entenda o que eu vou dizer agora. Isso aqui é um padrão. O padrão método conta blindada. Deixa eu colocar aqui, conta blindada. Aqui está, conta blindada. Veja só, a primeira operação, nós então sempre vamos arriscar pouco. O risco é de 1%. E quando eu falo risco, eu me refiro também à recompensa, tá? Então a gente considera aqui como RR, risco, recompensa.
Se você perder, você cai aqui para 99%. Mas se você ganhar, você vai para 101%. Na próxima operação, você arrisca novamente 1% e busca um lucro de 1%. Então vamos lá. 1% barra 1%. E aí, se você ganhar, você vai para 102% em lucro. Se você perder, você volta para o 100%. E na terceira operação? Continuamos. Na terceira operação, você continua com o risco de 1% e busca 1% de lucro. Se você ganhar, você vai para 103%. E se você perder, você volta para 101%. De cara, aqui você já percebe uma coisa. Sempre que você perde, você não volta muito. Você volta só um pouquinho. Volta para a etapa anterior. Mas quando você ganha, você avança um pouquinho também e você já gera lucro. Por exemplo, aqui, a partir do momento que o seu capital já está com 103%, quer dizer que os seus 100% que você investiu e mais 3% que você lucrou. Ou seja, isso aqui você já tirou do mercado, já está com você. E aí é que vai começar a parte boa do conta blindada. Só por operar por aqui, você já está seguro, mas você quer operar com segurança e mesmo assim crescer de forma mais ágil a sua conta. E isso é possível através do método conta blindada. Veja por quê. A partir desse ponto, nós só vamos trabalhar com o lucro que foi gerado. E isso aqui vai estar totalmente protegido. Você não vai mais precisar mexer no capital que você investiu. Vamos entender isso no bloco seguinte. Então, veja bem, você lucrou 1 mais 1 mais 1. Então, você tem 3% de lucro, que totaliza um capital de 103%. Como você já tem 3% em lucro, agora você pode arriscar um pouquinho mais em busca de uma recompensa maior. Então, qual seria o risco ideal a partir da sua quarta operação? 2%. Se você perder, você retorna para 101%. Você ainda está no lucro de 1% sobre o capital que você investiu. Agora, se você ganhar, o seu lucro vai para 5%. Ou seja, você vai aqui para 105%. Novamente, e para a próxima operação? Nós podemos aumentar mais 1% em risco. Vamos para 3%. Se você ganhar, aliás, primeiro se você perder, você retrocede 3%, vai para 102%. Mas se você ganhar, você vai para 108%. E para a próxima operação? Como nós já temos 8% em lucro, podemos arriscar 4%. Se perdermos, voltamos para 104%. Mas se ganharmos, vamos para 112%. Para a próxima operação, 5%. Se você perder, você cai para 107%. Mas se você ganhar, você vai para 117%. E perceba que as coisas vão ficando mais interessantes à medida que você vai aumentando o risco. Dessa vez para 6%. Se você ganhar, você vai para 123%. Aumenta para 7%, ganhando
você vai para 130%. Aumenta para 8%. Ganhando, você vai para 138%. Aumenta para 9%. Ganhando, você vai para 147%. E finalmente, a partir daqui, o seu patamar máximo é de 10%, que é o risco máximo que é recomendável que você assuma. Ganhando, você vai para 157%. Novamente, um risco de 10%. Ganhando, 167%. Novamente, um risco de 10%. Ganhando, vai para 177%. Assume de novo esse risco de 10%. Ganhando, você vai para 187%. E, para finalizar, mais 10%. E ganhando, você vai para 197%. E a partir daqui, você já pode arriscar 3%, 1% em 3 operações. Fica da maneira que você preferir, porque você já vai estar próximo dos 200%. Ou seja, você já vai estar muito perto de dobrar o valor da sua conta. Então veja que é possível sim dobrar o valor da conta de forma totalmente segura através do método Conta Blindada. A ideia desse método é começar com riscos pequenos e ir crescendo um a um conforme você lucra, porque você vai estar arriscando não o dinheiro que você investiu, mas o próprio capital que você já lucrou. Então é aquela ideia, dinheiro atrai mais dinheiro e você vai fazer dinheiro com os lucros que você gerar. E a partir do momento que você atinge 200%, você pode recomeçar aqui, ó, e ir completando toda essa sequência. Aqui você já faz 200% e você recomeça novamente. E vai seguindo essa sequência por quantas vezes você conseguir. E aí o seu capital vai ir sempre dobrando, sempre dobrando, sempre dobrando. Simples assim. Esse é o método Conta Blindada.